Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Estamos dando início à aula de citações e referências. A gente vai estar falando sobre as normas da ABNT 10.520 para a citação e a 6023 para as referências. Então, a gente precisa entender o que é plágio para que a gente exatamente consiga fazer as citações e referências de forma correta, pois são elas que serão ferramentas que vão impedir que a gente esteja construindo plágio, e plágio é crime. Então, o menor dos problemas num plágio é a reprovação, certo? Então, vocês podem estar respondendo judicialmente por estar cometendo um plágio, e muitas vezes um plágio ele pode ocorrer até mesmo sem querer, tá? Pelo desconhecimento das normas de citação e referência. Então, o pesquisador ali, o estudante que está desenvolvendo um trabalho, ele pode cometer esse erro e, né, como eu falei, o menor dos problemas para esse tipo de erro é uma reprovação. Então, vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. Então, como escrever o projeto de vocês, né, um trabalho científico, um artigo, uma dissertação, seja lá qual for o nível de exigência que vocês estejam, né, o nível de conhecimento e qualificação que vocês estejam. É importante que vocês, né, comecem a escrever para poder divulgar os resultados das experiências que vocês estão desenvolvendo, das pesquisas que vocês estão desenvolvendo. Então, quem já leu um artigo científico? Muitas vezes, principalmente para alunos de graduação, eles se focam muito na pesquisa na internet, buscando ali apenas no Google, né, que é a primeira ferramenta de busca que a gente tem ali, né, de fácil acesso. E aí, muitas vezes, por desconhecimento também, o estudante acaba não sabendo aonde pesquisar da forma correta. Então, não leem os locais, né, onde a gente teria a fonte de pesquisa, que seriam as plataformas de pesquisa científica, para estar dando conhecimento específico para vocês de artigos publicados, e aí usam as ferramentas inadequadas. Então, existem ferramentas específicas como o Cielo, Lilacs, Bireme, PubMed, Springer Link, Periodic Caps e tantos outros que vocês podem estar utilizando como ferramenta de busca de pesquisa para trabalhos científicos. Então, trabalhos científicos, né? Como que vocês vão estar fazendo isso? Então, para que vocês estejam desenvolvendo o trabalho científico, além de muita leitura, muita pesquisa que vocês vão ter que se dedicar para se empenhar para poder construir o trabalho, vocês também devem conhecer as normas para evitar o que a gente falou agora há pouco, que é a questão do plágio nestes trabalhos que vocês vão estar desenvolvendo. E aí, eu pergunto para vocês, é só Ctrl+C, Ctrl+V? Muita gente, né, acaba fazendo dessa forma, mas essa não é a forma correta e por isso vocês podem estar comprometendo o trabalho de vocês, tá? Como eu falei, muitas vezes por desconhecimento das normas, né, pela falta, algumas vezes, da exigência da forma correta de se conduzir um trabalho científico, algumas pessoas acabam não tendo cuidado, aí nem a curiosidade de fazer da forma correta. Então, Ctrl+C, Ctrl+V, ele não deve ser utilizado para se desenvolver trabalhos científicos. A gente vai mostrar como são as formas corretas de você poder ir até uma fonte, né, de informação e utilizá-la no trabalho de vocês. Então, a gente tem aqui, né, só Ctrl+C, Ctrl+V, tá certo? Não, não é só sentar e começar a escrever? Não, a gente precisa ter, como eu falei anteriormente, bastante leitura, bastante conhecimento sobre aquela temática que você vê. E aí tudo isso eu falo, né, nas aulas, para que vocês consigam desenvolver o trabalho de vocês.
Então não é só sentar e escrever, você precisa ter bastante conhecimento, você precisa ter leitura, vocês precisam ter o esqueleto que vai ajudar vocês a tá dando um direcionamento correto para o trabalho de vocês. E assim vocês vão conseguir, além do conhecimento das normas, né, que estará sendo ida para o trabalho de vocês, então vocês assim poderão sentar e escrever, tá? Então, por que não é só Ctrl+C e Ctrl+V, né? Por que não é só sentar e escrever? Porque você precisa saber quais são as fontes corretas para o trabalho de vocês. Então, vocês precisam saber aonde que vocês vão buscar a literatura, se aquela revista é ou não de qualidade. E aí a gente tem o Qualiscaps, que vai estar ajudando nisso. Então, o CAPS ele permite você identificar se aquela revista ela tem qualidade. No caso, a gente tem uma avaliação, né, pelo CAPS, onde a gente tem as revistas tipo uma pontuação, onde a gente qualifica elas, por isso que Qualis, né? Então, qualifica as revistas em Qualis A, dividida em Qualis A1 e A2, Qualis B, B1, B2, B3, B4 e B5 e Qualis C. E aí não tem subdivisão. As revistas Qualis A, portanto, vão ser as melhores revistas que a gente vai ter disponível, tá? Aí vai diminuindo, né, a qualidade da revista de acordo com os extratos mais baixos. O ideal é que vocês procurem revistas para desenvolver o trabalho de vocês com Qualis até B3, tá? Então, B3, B2, B1, A2 e A1 seriam as revistas que estariam dando mais credibilidade para a pesquisa de vocês. E aí a gente chega na ABNT, né? Então, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Muitas pessoas, elas compreendem de forma errada o que seria a ABNT. Eu não estou falando da sigla, que a sigla já está aí. Mas muitas pessoas, elas só associam a ABNT para trabalhos científicos, tá? E a ABNT, ela é muito mais ampla do que isso. Então, é a Associação Brasileira de Normas Técnicas e não a Associação Brasileira de Normas Técnicas só para trabalhos científicos. Então, por exemplo, a construção de um capacete. Então, quem tiver capacete em casa aí e tiver a curiosidade, vai lá na etiquetinha do capacete que tem lá uma numeração, NBR 14.000 alguma coisa, eu não me lembro agora exatamente qual é o número dela. Então, vocês vão poder estar utilizando a ABNT também, por exemplo, numa conta de telefone, onde vai ter ali as informações necessárias para que o consumidor compreenda os gastos dele ali naquela conta. Tá? Então, tantas outras formas que a ABNT vai estar trazendo uma normatização para que possa ser usada aqui dentro do nosso país, na área de engenharia. Então, vários segmentos, tá? A gente vai ter disponível essa possibilidade, tá bom? Então, dentro dessas normas, a gente vai ter as NBRs. As NBRs são a sigla para Normas Brasileiras, e aí essas NBRs que vão estar justamente direcionadas para algum fim. Então, citação, por exemplo, é a NBR 10520. Referência, NBR 6023. E assim por diante para todas as outras normas que vocês queiram, seja ela vinculada a trabalho científico ou não. Então, existe um mito muito grande, né, justamente pelo desconhecimento a respeito do que é a ABNT, onde muitas pessoas, como eu falei, elas associam a ABNT apenas a trabalho científico, e aí ficam dizendo, a ABNT vive mudando, né? Tá, mas aonde que ela mudou? Exatamente em qual norma? Então, como eu falei, ela é muito abrangente. Só que geralmente quem faz esse tipo de comentário tem na cabeça que a ABNT é só para trabalho científico. E como eu já falei, ele não é. Então, a ABNT, ela, para trabalhos científicos, ela não vive mudando. Só para vocês terem uma ideia, a NBR 10520, que é a de citação, ela é de 2002. A de referência,
a 6023 também era de 2002 e foi atualizada apenas agora em 2018. Eu vou trazer aqui algumas alterações, foram pouquíssimas coisas relacionadas ao que a gente tinha dentro daquela que era de 2002 para referências, tá bom? Então, norma não é para ser decorada, é para ser consultada. A citação, gente, eu vou fazer aqui com vocês, né, uma dinâmica diferente, né, uma forma de apresentar essas normas para que vocês consigam compreender e aprender, tá? Citação é algo que a todo momento vocês estão utilizando, não é para decorar, mas vocês, à medida que vão fazendo, vocês vão estar aprendendo. E quando necessário, vocês devem sim vir até a norma para saber se vocês estão utilizando correto ou não. Já para a norma de referência, é realmente consulta, porque cada tipo de referência que você pode estar utilizando, por exemplo, se é um livro, se é um artigo, se é um site, se é uma lei, uma resolução. Então, várias possibilidades de referências que vocês podem estar tendo. Então, realmente é algo que deve estar sempre, como eu costumo dizer, um livrinho de cabeceira ali para que vocês possam estar acompanhando, né, sempre que necessário consultar ali aquela norma. E aí a gente vai falar primeiro sobre a norma de citação, a 10.520. E a gente tem dois sistemas que vão estar justamente direcionados para a norma de citação, que também, né, vai ser refletida na referência, certo? A primeira é o sistema autuano. Então, no sistema autuano, como o próprio nome está dizendo, você vai ter o nome do autor, que no caso é o último nome do autor, e o ano de publicação. Tá? Não é o ano de acesso que você está acessando, não. É o ano que aquele artigo foi publicado, que aquele documento pode ser um livro, né? Pode ser outro tipo. E o sistema numeral, ele vai ser o número que vai estar correspondente àquela citação, certo? Aquela referência que vai estar lá no final do texto. Então, nos dois métodos, tanto no sistema autuano quanto no sistema numeral, a gente sempre, obrigatoriamente, tem que ter o vínculo entre o que foi citado e o que foi referenciado. A gente não pode citar algo que não tenha referência e a gente não pode ter referência que não tenha sido citado. Então, são duas normazinhas que vão ter que estar trabalhando juntas, entrelaçadas, tá bom? E aí, como que a gente vai fazer esses dois sistemas? Eu vou explicar aqui para vocês e eu vou dizer o porquê que eu, particularmente, prefiro o sistema autuano. Então, no sistema autuano, a indicação da fonte ela vai ser feita pelo sobrenome de cada autor ou pelo nome de cada entidade responsável, seguida da data de publicação do documento e da página da citação, no caso de ser uma citação direta. Deve ser separada por vírgula e entre parênteses, como a gente consegue visualizar aqui neste exemplo, tá? Só um detalhe, eu pergunto para vocês o porquê que a gente, numa citação ou mesmo na referência, a gente sempre utiliza o nome do autor através do último nome dele, ou deles, ou delas, ou dela, né? Então, por que a gente sempre vai usar o último nome do autor? Vocês sabem por quê? Se vocês prestarem atenção, em algumas circunstâncias aqui a gente também utiliza isso. É bem difícil aqui no Brasil, mas a gente usa. Por exemplo, pessoas que trabalham na segurança pública, né, policiais militares. Então, lá na farda deles não tem o primeiro nome. Tá? Geralmente a gente vai ter o último nome ou algum dos sobrenomes dele. Então, o que é que a gente tem? No mundo, vocês podem ver muito bem isso, né? É fácil vocês identificarem em filmes, tá? Filmes americanos, então a gente sempre vai ter lá. Fulano, vamos supor, meu nome, né? Meu nome é Clênia Maria Pereira Batista. Então,
professora Batista. Não vai ter professora Clênia, tá? Então, o meu nome, o primeiro nome, ele vai ser mais utilizado, né, nesses outros países, como no exemplo dos Estados Unidos, ele vai ser utilizado para pessoas mais íntimas, amigos, tá? Mas no ambiente de trabalho, sempre a pessoa se apresenta pelo seu sobrenome. Então, por causa disso, né, como a norma ela deve ser utilizada para que o mundo todo siga, né, um direcionamento de como identificar um autor, então a gente segue essa norma também de sempre utilizar o último nome do autor para poder referenciá-los e citá-los. Então aqui no exemplo a gente tem o texto, né, e no final a gente tem a citação. Então Carvalho é o último nome da pessoa, o ano 1972 e a página da citação, que estava no texto original. Então, a lista de referência, você vai ter lá Carvalho, né, que é o sobrenome dele, que é o nome do autor. O primeiro nome da pessoa, ela pode vir abreviado, como está aqui, né, ou colocar o nome completo, vamos supor que fosse Manuela. O título do trabalho, o local, a editora e o ano, tá? Mas depois a gente vai falar mais sobre essa questão da referência. Mas só para que vocês compreendam que essas informações aqui, o autor, né, ele tem que ser o mesmo autor que vai estar lá na referência e sempre iniciando, né, a mesma ordem. Já no sistema numeral, é feita uma indicação da fonte, tá? Por uma numeração única e consecutiva. Essa numeração ela deve ser feita em algarismos arábicos, remetendo a lista de referência ao final do trabalho. Então, o primeiro artigo que foi citado no sistema numeral vai ser o número 1, e lá na referência, no final do trabalho, vai ser o número 1. No sistema autuano, a referência vai ser em ordem alfabética, tá? Então, final do trabalho, quando você for fazer a referência do sistema autuano, você vai colocar a ordem alfabética dos autores. No sistema numeral, você vai colocar a ordem ao qual aqueles números vão sendo apresentados. Então, o sistema numérico ele não deve ser utilizado quando há notas de rodapé, para que não haja, né, um problema ali em identificar se aquilo era uma nota de rodapé ou é uma referência. Então, pode ser feita entre parênteses, alinhada ao texto ou situada pouco acima da linha do texto, em expoente à linha do mesmo, após a pontuação que fecha a citação, como a gente tem o exemplo aqui está em azul. Eu, particularmente, não gosto do sistema numeral. Eu prefiro estar trabalhando com o sistema autuano. E eu vou mostrar aqui no exemplo para vocês o porquê, tá? Para que vocês consigam entender. E, lógico, qualquer um dos dois ele é correto, tá? Qualquer um dos dois, dependendo de onde você estiver fazendo seu trabalho, dependendo da norma que ele estiver exigindo. Se só disser que segue a norma da ABNT para citação, então pode-se utilizar numeral ou autuano. Agora, se disser que usa sistema, a referência, as citações, agora se disser que usa a citação na ABNT, mas só no sistema autuano, ou então só no sistema numeral, então você vai ter que fazer só um ou outro, certo? Eu vou explicar para vocês agora o porquê eu, particularmente, não gosto do sistema numeral, e sim do sistema autorano. Vou mostrar aqui, vou abrir a janela para vocês, para que vocês consigam identificar justamente essa diferença na construção, certo? E dessa forma vocês vão conseguir compreender o porquê que eu não gosto, mas é uma questão particular minha, né? Cada um pode estar utilizando a forma que achar conveniente, desde que seja aceita para o trabalho que vocês estão fazendo. Mas no caso, se tiver a opção, eu sempre sugiro utilizar o sistema autuano. Então vamos lá para que vocês possam entender um pouquinho aqui como que funciona o sistema numeral. Então, coloquei um texto aqui, tá?
E eu coloquei aqui em vermelho, vocês podem observar, não é que ele tem que estar colorido não, tá? Eu coloquei em vermelho só para que fique em destaque, para que vocês identifiquem aonde estão as citações neste trabalho. Então, vamos supor, eu estou construindo meu trabalho aqui. Então, tô lá, seja lá quanto tempo eu estiver fazendo ele. E aí, eu tinha essas duas citações, nessas duas frases aqui, citações do mesmo autor, por isso que elas estão com a numeração igual. Depois eu tenho uma outra citação aqui de 2 outros trabalhos, né? Por isso que eu coloquei número 2 e o número 3. Aqui eu tenho uma outra citação de 4 autores. Aqui de 2 que já foram ditos, né? Então o autor 2 se repete aqui e o autor 5 também. E para finalizar esse texto, a gente tem a citação aqui número 7. Então vamos supor que você está construindo seu trabalho, né? Já está bem adiantado, você já colocou várias citações, referências na sua pesquisa. E chega um momento que você vai reler aquela parte inicial ou qualquer outra parte que vocês estejam fazendo no trabalho, e aí vocês observam a seguinte situação. Você quer acrescentar uma informação aqui entre este parágrafo e este outro parágrafo. Observem que aqui a gente só tinha citação 1, tá? Então, é o mesmo trabalho aqui nas duas situações. Então, quando eu acrescentar a informação aqui, se ela foi de um outro autor que ainda não tinha sido citado, e se ela não for o autor número 2, olha o nó que vai dar para vocês. Então, eu coloquei aqui este novo parágrafo, tá? Eu acrescentei esse novo parágrafo, aqui, essa frase de 2 autores. Então, olha o que vai acontecer. Quem era 2, não vai poder mais ser 2, porque o 2 está aqui, ó. Quem era 3, não vai poder mais ser 3, porque o 3 agora é um outro trabalho. Então, quem era 2 vai passar a ser 4, quem era 3 vai passar a ser 5, e assim sucessivamente. Eu vou ter que fazer a alteração em todas as minhas citações, tá? Então, todas as citações que vierem depois de 1, porque aqui só tinha tido, né, a citação número 1, todas eu vou ter que corrigir. A mesma forma, se eu tivesse acrescentado alguma informação aqui, ó, depois de 5, né? Então, o que seria 6 viraria 7. Na verdade, 6 aqui já apareceu, então esse aqui teria que ser o possível 6 viraria 7 e o outro 7 viraria 8 e assim por diante. E além de eu ter que fazer todas essas correções no próprio texto com os autores, né, com o numeral da própria citação, eu também vou ter que fazer todas essas correções lá nas minhas referências. Então, todas as minhas referências, eu também vou ter que corrigir. Onde era 2 vai ter que ser 4, onde era 3 vai ter que ser 5 e assim sucessivamente. Então, por esse motivo, eu não aconselho vocês a utilizarem o sistema numeral quando possível, porque ele tem uma chance muito maior de vocês fazerem errado. Consequentemente, vocês vão poder estar comprometendo o trabalho de vocês por ter uma citação errada, e isso pode ser interpretado como um plágio, como uma falha grave no trabalho de vocês. Então, para que isso não ocorra, quando há a possibilidade de vocês não utilizarem o sistema numeral, não utilizem, tá? Só que aí vai uma dica. Eu disse que eu não gosto, eu expliquei porque ele é mais difícil de ser feito durante a construção, mas a dica é o seguinte: se porventura, né, por algum motivo você está fazendo ali um artigo, um trabalho científico, que é necessário, obrigatoriamente, você usar o sistema numeral, qual é a dica? Vocês construam todo ele no sistema autor-ano, tá? Colocando o nome do autor e o ano da publicação. E aí, quando tiver com todo o trabalho pronto, aí vocês vão substituindo pelo sistema numeral. Essa é a minha sugestão, a minha dica, para que vocês
não corram risco de estar fazendo uma citação errada, tá ok? Então, espero que tenham entendido essa parte. Como eu falei, isso é uma questão pessoal minha, eu acho mais difícil a construção na utilização do sistema numeral, porque as chances de erro são muito maiores, tá? Mas fica a critério de cada um se for poder, né, ser utilizado as duas normas. Vocês que podem escolher, tá bom? Mas prestem atenção para não fazer besteira. Então, vamos voltar aqui. Então, expliquei o porquê, né, do sistema numeral e o porquê do sistema autoano. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, mandem mensagem, tá? E vamos dar continuidade agora, explicando o que é propriamente dita a citação. Então, a citação, ela é regida pela NBR, a norma da ABNT 10.520, onde ela traz as seguintes definições. A definição para o que o conceito, né, de citação é que ele é uma menção de uma informação que foi extraída de outra fonte. Então, o que seria menção? Seria a gente estar informando para quem está lendo, está informando no nosso trabalho que aquela informação vocês retiraram de algum outro trabalho, certo? Então, isto é uma citação. E isso que precisa ser deixado claro no trabalho de vocês, que aquela informação ela não é de vocês, aquela informação é de algum outro trabalho que vocês tiveram acesso e com isso vocês vão estar colocando no seu trabalho porque tem sentido na construção do trabalho de vocês. Já na citação indireta, já na citação direta, a gente tem aqui, tá, no trabalho, a gente pode colocar dois tipos, na verdade 3, mas basicamente 2, porque eu vou explicar para vocês o porquê de não utilizar citação daqui a pouco. Então, basicamente, vocês vão construir o trabalho de vocês com 2 tipos de citações. A citação direta e a citação indireta. A citação direta é uma transcrição de parte da obra do autor consultado. Ou seja, você vai escrever exatamente as palavras do autor naquele seu trabalho. Ah, professora, mas você falou que não podia, né, colocar exatamente. Calma, porque quando a gente estava falando anteriormente, era simplesmente copiar e colar, né? Aqui não, aqui eu estou explicando a forma correta de fazer uma citação direta. Uma citação direta, como eu falei, é uma transcrição de parte do autor consultado, do trabalho que você está consultando. Então, não é o trabalho todo que você vai copiar. E mesmo assim, você tem que saber exatamente qual parte você vai estar utilizando ali. Então, numa citação direta, você vai ler o texto do autor original. E aí, se tiver uma parte que ele falou, tá? E não a citação no trabalho dele, uma parte do trabalho onde ele falou aquilo, então você vai poder utilizar como uma citação direta, tá? E ao olhar, por exemplo, você está lendo um trabalho, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Você está lendo um trabalho, só em olhar a gente consegue identificar, lógico, se ele foi feito da forma correta, se ali é uma citação direta ou uma citação indireta, tá? Então, vocês vão ter condições de fazer essa avaliação só de olhar aquela citação. Então, na citação direta, ela vai ter algumas peculiaridades que vai ser muito óbvio da gente identificar. Já na citação indireta, ela basicamente vai ser o trabalho de vocês, certo? O trabalho de vocês, principalmente na parte de introdução, ela tem que ser baseada na literatura existente, onde vocês vão estar trazendo para os leitores o que existe de publicação sobre aquela temática. Então, vocês vão fazer como essa citação indireta. Então, na citação indireta,
vocês vão ler o texto, lógico, sempre vocês vão ter que ter acesso ao texto, tá? Para fazer qualquer tipo de citação. Então, vocês vão ler o texto. Ao ler o texto, como o conceito diz aqui, ó, citação indireta, texto baseado na obra do autor consultado. Então, ao ler o texto, você vai interpretar, por isso que é baseado na obra do autor. Então, você vai ler e interpretar o que aquele autor falou e escrever com as suas palavras aquilo que o autor quis dizer no texto dele. Tá? Então, observe a diferença da citação direta para indireta. A citação direta, vocês falam exatamente o que o autor falou, e a citação indireta, você escreve com as suas palavras a ideia central que aquele autor estava trazendo. Geralmente, né, algumas pessoas elas têm a interpretação errada do que é uma citação. E acha que citação indireta, né, ou seja, você fazer uma interpretação da leitura do autor, você não precisa dizer. Tem gente que diz, mas eu estou escrevendo com as minhas palavras. Mas coloquem na cabeça de vocês. Você só está escrevendo com as suas palavras porque você teve acesso à informação naquele texto que você está lendo. Então, sim, é obrigatório fazer a citação neste momento, tá? E como eu falei, o trabalho de vocês, ele basicamente vai ser construído em cima de citações indiretas. Apenas naqueles trabalhos que apresentam uma metodologia, como uma pesquisa de campo, onde você vai estar trazendo os seus próprios resultados e discutindo em cima deles, lógico, em alguns momentos comparando com os dados, os resultados que existem na literatura, mas basicamente seu resultado de discussão vai ser em cima dos seus resultados. Num trabalho com a metodologia bibliográfica, os seus resultados de discussões é em cima da literatura existente. Então, sim, vai continuar tendo muita citação, seja ela direta ou indireta. O trabalho, gente, ele basicamente deve evitar, né, usar só quando necessário uma citação direta. Quando a gente poderia, por exemplo, estar utilizando uma citação direta? Quando a gente está falando de um conceito, né, porque o conceito é aquele mesmo e ponto, acabou-se, né, não tem o que modificar muito ali. Então, você poderia estar utilizando uma citação direta. Outra situação, se você estiver falando de alguma lei, né, resolução, coisa do tipo, que relacionada ao direito, né, onde você poderia estar usando exatamente as palavras do autor numa citação direta, para que vocês não acabassem, ao tentar interpretar, fugir da ideia central. Porque às vezes uma palavrinha ali sendo modificada, o significado dela, você perdeu completamente o sentido daquela resolução, lei, né, seja lá o que você estiver utilizando. E a citação de citação é uma citação que ela pode ser direta ou indireta de um texto que não se teve acesso ao original. Mas, como eu disse, deixa essa em stand-by, deixa ela esperando um pouquinho, porque a citação de citação, que a gente vai ter a utilização de um termo em latim, que é o apud, a gente vai falar ele mais para o finalzinho dessa parte que a gente está falando da aula de citação, tá? Primeiro, vamos entender como é que se faz uma citação, ou seja, colocar a informação ali do autor. No sistema numeral, é só colocar o número, que ali já está subentendido, né, que vai ser referente àquela informação que vai estar lá na referência. Já no sistema autuano, que é o que a gente vai falar agora, eu vou estar mostrando para vocês como que vocês vão poder estar colocando no trabalho essa citação, essa informação de forma correta. Então, a gente vai ter algumas situações. A gente vai ter a situação de uma citação de um trabalho com apenas um autor, com 2 autores, com 3 autores e com mais de 3 autores.
Então, eu vou mostrar agora para vocês como que deve ser feita a citação nessas circunstâncias. Vamos agora, então, verificar como que essas circunstâncias vão poder ser aplicadas de acordo com o tipo de trabalho que vocês tiverem. Então, vamos verificar aqui se a gente vai utilizar um autor, dois autores, três ou mais, e como colocar isso no trabalho. Então, primeira situação, a gente tem a citação com apenas um autor. Observem que eu coloquei aqui duas situações. Na primeira situação, a gente vai ver a citação sendo colocada no início da frase e a gente vai ter a situação de vermos a citação sendo colocada ao final da frase ou do parágrafo. Quando que a gente utiliza cada uma das situações? E eu pergunto a vocês uma outra coisa antes de dar as respostas. Muitas situações vocês podem ter interpretado dessa forma, e aí eu vou estar esclarecendo um detalhe. Tem gente que diz o seguinte: ah, professora, sempre que tem citação no início da frase, é citação direta. E sempre que tem citação no final da frase, é citação indireta. Isso não é verdade, pessoal. Então, o que é que a gente vai ter de diferente entre a citação no início da frase e no final da frase? No início da frase, significa que você quer chamar mais atenção para aquele autor. Aí você está querendo chamar mais atenção para a informação daquele trabalho específico. Já as outras informações, você pode estar colocando a citação ali no final da frase. É só a informação que você está colocando no seu trabalho, mas que você não quer chamar tanta atenção para aquele autor. Isso independe da citação ser direta ou indireta, tá? Não vai ser a citação tá no início ou no final da frase que vai definir se ela é direta ou indireta, ok? Então, não cometam este erro. Mas vamos lá entender as diferenças entre a citação ser colocada no início da frase e no final da frase. Como eu disse, no início da frase você quer chamar mais atenção para aquele autor, né, para aquela informação daquele trabalho. Então, a gente vai colocar a inicial, lembrando que é citar sempre pelo último nome do autor. Então, a gente vai colocar a inicial maiúscula, aqui do Batista, o resto minúsculo e o ano em parênteses, entre parênteses. Sempre o ano vai vir entre parênteses, tá bom? No final do texto, a gente tem o quê? Tudo agora vai estar dentro do parênteses e não apenas o ano. Então, observem que agora todo o nome do autor, né, do último nome, todas as letras, elas estão em letra maiúscula, diferente do que a gente tinha no início da frase. Então, tenham cuidado quanto a isso. Após o nome do autor, a gente vai colocar o quê? Uma vírgula para separar o autor do ano. Então, sempre antes do ano, a gente vai ter uma vírgula. Agora, vamos ver a situação agora, onde a gente tem uma citação com dois autores. A gente está falando de um único trabalho com uma citação e agora um único trabalho com um autor e agora um único trabalho com dois autores. Então, de acordo com Batista e Ventura 2011, aí eu tenho meu texto, né? Então, foi no início da frase. E depois, no final da frase, eu tenho Batista, ponto e vírgula, Ventura 2011. Então, a diferença aqui é o seguinte. Quando eu tiver dois autores no início da frase, eu vou separar eles com a letrinha E, né? Então, Batista e Ventura. E lembrando, o ano sempre dentro do parêntese. Já no final da frase, eu tenho tudo em maiúsculo, só que eu vou separar agora um autor do outro por ponto e vírgula.
e não mais pelo ezinho, tá? E no final da frase, quando tudo estiver dentro do parênteses, lembrem-se que o ano, sempre antes dele, vai ter uma vírgula. Um detalhe, gente, que vocês podem estar perguntando: ah, professora, que palavras são essas, né, que vêm antes da citação? Lembram que eu falei que quando a gente estiver se deparando com a situação aonde a gente quer chamar mais atenção para o autor, a gente vai e utiliza ele no início da frase, a citação? Então, aí a gente, antes de colocar os autores, a gente utiliza o que chamamos de palavras de chamada. É algo que vai chamar a atenção para aquele autor, para aquele trabalho. Então, segundo, de acordo, conforme e qualquer outro que vocês possam estar utilizando, tá? Algo que chame a atenção para aquele autor. E aí, trazendo aqui para o exemplo ainda de 2 autores, vocês podem se deparar com a seguinte situação. Vocês conhecem o que é Y? Y ou é de imprensa? Vocês já ouviram falar disso? Vocês sabem o que é isso? E aí? Eu acho que vocês sabem. Vocês podem não estar lembrando ou vocês podem não estar associando o nome ao que é de fato. Então, vamos descobrir o que é? Então, este símbolo é o que chamamos de Y ou é de imprensa, tá? Observem que, no caso de uma citação com 2 autores na norma da BNT, na NBR 10520, a gente não utiliza o Y nem no início da frase e também não vamos utilizar no final da frase, ok? Ah, professora, mas eu já li um trabalho que tinha o Y. Tudo bem, significa que aquela pessoa tem 2 situações. Ou ela não está seguindo a norma da ABNT, né, aí está seguindo a norma específica do local lá, da revista que foi exigido, ou simplesmente ela errou, né, e acabou colocando. Então, só tem essas 2 situações. Ou ela fez certo de acordo com a norma que era exigido, ou ela errou e acabou usando o Y. Então, vamos ver agora uma situação onde a gente tem a citação com 3 autores em um único trabalho. Então, conforme Batista, Ventura e Cartacho, 2015, e aí eu sigo com o meu texto. Vejam que coloquei a minha palavrinha de chamada, né, que pode ser qualquer uma, não é porque são 3 autores que eu coloquei conforme não, tá? Poderia ser de acordo, segundo, tanto faz. Então, primeira inicial de cada nome maiúsculo e depois tudo em minúsculo. Então, seguindo regra de português normal, né, separando primeiro e segundo por vírgula, segundo e terceiro pelo E. Lembrando que não vai ter o Y nessa situação. E no final da frase, aí eu vou colocar tudo dentro do parênteses, lembrando que no início só o ano está dentro do parênteses. E quando eu tenho citações no final do parágrafo da frase, a gente vai ter tudo em maiúsculo e separar um autor do outro por ponto e vírgula, tá? E sempre lembrar de separar o ano dos autores por uma vírgula. Detalhe, gente, não pode, não deve colocar a citação no início da frase e no final da frase. Como assim, professora? Ao mesmo tempo, tá? Você tem uma frase e aí você colocou a citação 2 vezes, no início e no final. Não. Se você optar por colocar no início, então vai ficar só no início o texto. Ou se você optar por pôr no final, então vai vir o texto e só a citação no final. Então não coloca as 2 ao mesmo tempo, certo? Não confundam isso. E agora a gente vai ter um exemplo de citação com mais de 3 autores, que aí pode ser 4, 5, 10, 50, não importa quantos. Mais de 3 autores, a gente vai fazer essa utilização de um termo em latim que é escrito como etial.
significa e colaboradores, tá? Então, citação com mais de 3 autores, a gente vai ter a seguinte forma. Lembrando sempre colocar a palavrinha de chamada, e aí eu boto o nome do autor, do primeiro autor, e aí lembrem-se sempre as citações onde vocês vão estar colocando o nome dos autores. Essa ordem tem que ser a ordem de publicação. A ordem que está lá no trabalho vai ser a ordem que vocês vão seguir para utilizar no trabalho de vocês. Então, se Batista é o primeiro autor, eu venho e coloco aqui, se for no início da frase, apenas a inicial maiúscula, o resto minúscula, e o et al. Então, de acordo com a nova atualização que houve em 2018, nas referências, então também acabou refletindo aqui nas citações, onde o et al. Ele deve vir em itálico. Então, observem que o al, depois do al, ele tem um ponto, certo? Porque esse al está abreviado. Então, o que é que significa isso? Segundo Batista e colaboradores, no ano de 2004, e aí eu tenho o meu texto, certo? O ano continua da mesma forma dentro do parêntese. Se for no final da frase, aí a gente coloca tudo dentro do parênteses, o nome do primeiro autor, o et al. Em minúsculo, sempre o et al. Vai ter em minúsculo. Lembrem-se que eu disse que a gente estava usando o ponto porque estava o quê? Abreviado. Então, o ponto tem que ser colocado. E lembram que eu disse que sempre antes do ano a gente tem uma vírgula? Então, não é ponto e vírgula. É um ponto e depois uma vírgula, tá? Quando for citações com mais de 3 autores, no final da frase, a gente, após o al, coloca o ponto e depois uma vírgula para separar os autores do ano, bom? Então, vamos continuar. Seguindo aqui, agora a gente tem especificamente a citação direta. Então, até o item 4, estávamos falando de citações com um autor, com 2, com 3 ou com mais de 3 autores, onde a citação poderia ser direta ou indireta. Eu estava mostrando só como que vocês iriam identificar o nome do autor e o ano naquela citação que vocês estavam utilizando. Só que agora a gente vai falar exatamente como que a gente vai fazer uma citação direta. Lembram que a citação direta é a transcrição de parte da obra do autor consultado. E aí, eu tinha dito também que só em olhar a gente consegue identificar que aquilo seria uma citação direta. Então, vamos lá, a gente tem 2 formas de fazer. Uma citação direta com até 3 linhas, tá? Então, o texto aonde a gente vai ter aquela citação direta, aquele momento específico da citação, a gente vai colocar o texto todo, né? Abrir aspas, coloca o texto, fechou as aspas. Se for até 3 linhas. Como que eu sei que vai ser até 3 linhas? Você vai escrevendo, tá? Tem que ser dessa forma. Por quê? Porque às vezes no texto original, o artigo lá foi publicado, os parágrafos em colunas, tá? E aí o tamanho da letra pode ser menor também do que você está utilizando aqui. Então não é até 3 linhas no texto original, não. É até 3 linhas no seu texto. Então, você está escrevendo lá seu texto, né? De margem direita até a margem esquerda, colocando ali tudinho. E aí, não passou de 3 linhas. Então, coloca, deixa aspas. Minha dica é, sempre que for escrever citação direta, estou começando a escrever, já abro aspas e escrevo meu texto, tá? Se ficou até 3 linhas, beleza, eu fecho as aspas e continuo ali, informo só a citação, que pode ter sido no início ou no final da frase. Agora, se a gente tem uma citação direta com mais de 3 linhas, você continua com a minha dica. Sempre abra aspas por ser uma citação direta, tá? Para você escrever. Eita, deu mais de 3 linhas. O que é que a gente vai fazer? A gente tem que seguir 4 passos, tá? Então, o primeiro, tirar as aspas, porque as outras
Os outros pontos que eu vou falar vão indicar para vocês que aquilo é uma citação direta. Então, eu vou tirar as aspas. Eu vou diminuir o tamanho da letra para 10 ou para 11, tá? Minha sugestão é que vocês reduzam para 10, porque fica mais óbvio para quem vai corrigir o trabalho que o tamanho da letra de 12 diminuiu para 10, vai ficar mais evidente do que de 12 para 11, que pode parecer que não houve modificação. Então, facilitem a vida de quem vai corrigir o trabalho de vocês, né, para que vocês tenham boas notas. Então, tirei as aspas, diminui o tamanho da letra, diminuo também o espaçamento entre linhas, que era de 1,5, agora eu vou passar para simples, ou 1, tá? E por último, eu faço um recuo de 4 centímetros da margem esquerda. Então, como que a gente vai fazer isso? Deixa eu mostrar aqui para vocês um exemplo, para que vocês consigam identificar aonde a gente tem a citação direta com até 3 linhas ou com mais de 3 linhas. E eu também vou explicar para vocês aqui como está fazendo essa configuração aqui da citação direta com mais de 3 linhas. Então, vamos lá. Observem aqui no texto, tá, gente? Eu peguei um exemplo aqui de um texto de umas ex-alunas minhas, onde a gente tem aqui, ó, vou colocar em vermelho para vocês. Então, esta parte do texto, ó, aspas. Então, se tem aspas, significa que é uma citação direta. Como só teve 2 linhas, então se encaixa na primeira situação da gente ter citação direta com até 3 linhas. No caso, foi optado por colocar a citação no final da frase. Poderia ter sido no início também. Já aqui embaixo, a gente tem uma outra citação direta, tá? Essa citação direta aqui com mais de 3 linhas. Então, vamos supor que este texto aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês. Esse texto aqui eu vou deixar ele marcado aqui em amarelo. Pronto. Vamos supor que esse texto fosse uma citação direta. Então, eu quero colocar aqui, segundo Montenegro, Filho e Rezende, e a partir daqui fosse a citação direta. E aí, então, eu abro minhas aspas, né? Comecei a escrever, fui até o final. Eita, deu mais de 3 linhas, então eu não posso simplesmente deixar como neste exemplo aqui de cima, que está só com a aspas. Então, o que é que eu tenho que fazer? Vou ter que fazer uma quebra aqui, tá? Vou fazer o seguinte, eu marco o meu texto, e aí eu tenho 2 opções. Ou clicar com o botão direito do mouse e vir em parágrafo, tá vendo que abri essa janela? Ou eu venho aqui em parágrafo, nessa opção aqui da página inicial, e clico nessa setinha. Ao clicar nessa seta, ele vai abrir a mesma janela. Então, nessa janela aqui, vejam que o espaçamento entre linhas ele está 1,5. E ele deve ser agora simples, como eu tinha dito para vocês, tá? Espaçamento antes e depois no texto todo deve ser 0. Então, eu coloquei OK e vejam como vai modificar aqui o texto para vocês. Viu que ficou a linha, né? Entre uma linha e outra ficou mais unidas as palavras. Na verdade, as linhas ficaram mais unidas entre si. Então, a gente colocou o espaçamento simples. Ah, mas eu quero também fazer o recuo de 4 centímetros. Tenho 2 formas de fazer também. Ou eu seguro aqui, ó, na minha régua. Quem não tiver com a régua ativa, vocês vêm em exibir e ativa aqui o botãozinho da régua. Ó, quando ele não está ativo, ele some. E aqui, quando eu ativo, né, ele vai ficar disponível aqui para vocês. Então, eu posso estar segurando nesse quadradinho embaixo aqui da ampulheta, seguro, veja que ficou pontilhado, e arrasto até 4 centímetros. Isso é uma opção de fazer. Ou então, vocês podem, lá no parágrafo, tá, onde vocês clicaram aqui,
tá? Ou então com o botão direito e parágrafo, vocês podem vir aqui, ó, recuo esquerda, e aí vocês colocam 4 centímetros e ele já vai automático. Só que para finalizar aqui essa citação direta com mais de 3 palavras, a gente ainda tem que fazer duas coisas. Diminuir o tamanho da letra para 10 e tirar as aspas, certo? Tirei as aspas. Lógico, aqui eu vou colocar a letra maiúscula, né, porque o texto antes não precisava. Então, aqui eu tenho uma citação direta com mais de 3 linhas, onde é possível observar todas as modificações que a gente precisa fazer para poder sinalizar esse tipo de citação. Certo, pessoal? Então, vamos dar continuidade agora com os tipos de citação. Diante do que foi visto na questão da citação direta, né, onde eu mostrei para vocês justamente os pontos onde a gente consegue identificar durante a leitura se aquela citação ela é, né, direta ou indireta. Então, a gente vai ter, além disso, algumas outras peculiaridades que vão poder estar vindo justamente numa citação direta. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre ela. Uma das situações que podem ocorrer é a questão de a gente ter que acrescentar algo a mais naquela citação. Então, lembrando que nas citações diretas, a gente precisa colocar a página de onde aquela citação foi retirada. No caso daqui de grifo nosso e grifo do autor, a gente vai fazer o que com isso? Né? Então, vamos lá. Em uma citação direta, como a gente viu, é uma citação onde a gente vai estar tirando as palavras exatas do autor, né? Da mesma forma que ele colocou lá no trabalho original dele, a gente vai estar colocando no nosso trabalho. Então, pensando nisso, a gente tem uma situação que pode fazer com que a gente acrescente uma informação. Que informação é essa? Vamos supor que você pegou um texto de algum autor, onde lá tinha um pedaço, um trechozinho, vamos supor, uma palavra em negrito. E ao você transcrever aquela informação, né, aquela frase para o seu trabalho, você também colocou aquilo em negrito, da mesma forma que estava no original. Então, quando isso acontece, a gente precisa colocar grifo do autor após a informação da citação, né, ainda dentro dos parênteses. Por quê? Porque a gente tem que mostrar para o leitor, né, para quem for ler nosso trabalho, que no original também existia aquela marcação. A outra situação é, eu copiei, né, transcrevi aquela informação da citação direta para o meu trabalho, só que existe uma informação ali que eu, no meu trabalho, eu quero marcar. Seja negrito, sublinhado, eu quero dar um destaque ali naquele pedaço. Então, quando isso acontece, a gente utiliza grifo nosso, tá? Então, quando você faz uma citação direta, onde você retirou, né, transcreveu uma parte do trabalho que você está lendo para o seu trabalho, e não existia nenhuma marcação, mas para o seu trabalho, para fazer sentido, você quer destacar algo naquele trecho, então você coloca grifo nosso. Quando o texto original tem aquela marcação e você transcreveu a marcação também, aí você coloca isso como sendo um grifo do autor. Outra situação que a gente pode se deparar numa citação, e agora não mais, né, na questão de citação direta, citações de forma geral, é a gente ter pessoas que possuem o mesmo sobrenome. Exemplo, na minha família, né, eu sou Batista por parte de pai, Pereira por parte de mãe. Então, a minha família por parte de pai, toda a minha família, né, meus primos, tios vão ter Batista. Já da família da minha mãe, a gente vai ter Pereira. Então, se alguma outra pessoa da minha família, de um lado ou de outro, no meu caso, eu utilizo como
meu nome de autor, eu utilizo Batista. Então, se alguém da família do meu pai também publica alguma coisa, vai ter lá sobrenome Batista. Entre tantos outros Batistas que existem, né, no Brasil aí e pelo mundo. Então, a gente precisa identificar se aquela informação é da mesma pessoa e do mesmo artigo, ou de pessoas diferentes, né, de um artigo diferente. Então, como a gente visualiza aqui na imagem, a gente tem aqui no exemplo, né, Barbosa 2014 e Barbosa 2014. Se a gente estiver considerando isso aqui no texto, a gente vai dizer que são o mesmo trabalho, né, a mesma pessoa que publicou no mesmo ano, de 2014. Só que você que está construindo trabalho, você sabe que são pessoas, artigos diferentes, tá? E aí o que é que você faz? Você pega a inicial do primeiro nome daqueles autores para fazer a citação. Exemplo, Joaquim Barbosa e Cleide Barbosa. Então, Joaquim Barbosa, você coloca o sobrenome por último, né? O último nome. Então, Barbosa, vírgula, J. Tá? O J em maiúsculo porque é nome próprio, ponto e vírgula para separar o ano dos autores. A mesma coisa a gente vai fazer com a outra pessoa que tem o mesmo sobrenome, que publicou no mesmo ano e você está usando no seu trabalho. Então, Cleide Barbosa, então o último nome Barbosa, vírgula, a inicial C, ponto, né, porque eu estou abreviando, vírgula para separar os autores do ano. Então, quando eu tenho uma situação onde a gente tem o mesmo sobrenome publicando no mesmo ano e você vai usar no seu trabalho, você precisa usar este exemplo aqui para solucionar ali essa dificuldade da citação. Se eu tivesse aqui Barbosa 2014 e Barbosa 2015, pronto, não teria problema, ficaria os Barbosas aí sem problema algum. Agora, se eu tenho o mesmo sobrenome e o mesmo ano, aí eu preciso especificar. Agora, se a gente tem a inicial igual, né? Então, Barbosa Carla e Barbosa Cleide. Então, em 2014. Então, nesse exemplo aqui, a gente não consegue ver diferença entre eles. A gente precisa colocar o nome completo, né? O primeiro nome, vamos supor aqui que fosse Cláudia Barbosa e Carlos Barbosa. Então, eu não coloco só a inicial agora. Eu coloco, por extenso, né, o primeiro nome da pessoa. Agora, observem que eu vou só a primeira letra que eu vou colocar como letra maiúscula, tá? O resto vai ser minúsculo. Então, isso aqui está identificando, para quem for ler o trabalho, que Barbosa é o sobrenome de Cláudia e que Barbosa é o sobrenome de Carlos, certo? Vocês precisam ter cuidado desses detalhezinhos quando a gente usa letra maiúscula, letra minúscula, isso vai fazer toda a diferença na citação de vocês. Uma outra situação dentro das citações é quando a gente tem agora citação do mesmo autor no mesmo ano. Então, no exemplo anterior, a gente tinha pessoas diferentes com o mesmo nome publicando no mesmo ano. Agora, aqui é a mesma pessoa publicando no mesmo ano. Exemplo, Diniz 2005 e Diniz 2005. Então, só com essa informação, não teria como identificar qual era o trabalho dele. Então, o que é que a gente faz? A gente coloca uma letrinha do alfabeto, né, em ordem alfabética normal, A, B, C, D, assim por diante, todas as vezes que aparecer um trabalho daquela mesma pessoa no mesmo ano que você está citando. Então, o primeiro trabalho de Diniz 2005 que você for usar vai ser a letra A. O segundo vai ser a letra B. O terceiro vai ser a letra C. E assim por diante, tá? Então, toda vez que aparecer este indivíduo aqui, eu sempre vou ter que colocar a letrinha A. Esse artigo aqui. Sempre que aparecer esse artigo aqui,
eu vou ter que colocar B. Se tiver um C, da mesma forma, tá? Cuidado para não misturar. Por isso que é tão importante, ao mesmo tempo que você está fazendo a citação, você já ir referenciando. Colocar as referências vai ajudar vocês a não cometerem confusões na hora de estar elaborando o trabalho de vocês. Uma outra situação agora. A gente estava falando até o momento sempre de um artigo, que poderia ter 1, 2, 3 ou mais de 3 autores. Agora a gente está falando de citação de mais de um artigo, tá? Então, quando isso ocorre, a gente deve utilizar a ordem alfabética do nome do primeiro autor. Do primeiro autor daquele trabalho, certo? Então, existem várias situações onde a gente pode estar utilizando mais de um autor para dar aquela informação. Então, quando que a gente faz isso? Você vai ler vários autores, vários artigos, certo? Qualquer fonte, né, que você tiver, você vai ler. E aí você pode utilizar, vamos supor, a união de várias dessas informações para construir a sua, tá? Onde elas se complementam. Então, quando isso ocorre, a gente coloca a citação de mais de um artigo ali, tá? E aí, cada artigo pode ter 1, 2, 3 ou mais de 3 autores. Exemplo aqui, Asma Prende, 1972, Ackerman, 80, Ackerman e colaboradores, 85, né? Então, tá em ordem alfabética, mas, coincidentemente, também está em ordem cronológica. Aí você pode ficar em dúvida, né? Mas lembrem-se, sempre a ordem alfabética aqui para a ABNT para gente, tá bom? Então, outro exemplo. E aqui eu vou tá reforçando essa questão de você poder estar utilizando mais de um autor em algumas circunstâncias. Então, o desenvolvimento embrionário das tartarugas marinhas com abordagem direta e aprofundada é pouco estudado. Então, uma das coisas que eu sempre falo é que a gente precisa ter cuidado quando a gente coloca algumas informações no trabalho. Então, usar expressões como pouco, muito, é necessário ter cuidado para poder estar fazendo esse tipo de afirmação ou negação, se for o caso. Então, para eu poder utilizar essa frase, então, por exemplo, essa frase eu coloquei num projeto que eu desenvolvi. Então, o desenvolvimento embrionário das tartarugas marinhas com abordagem direta e aprofundada é pouco estudado. De acordo com o trabalho de Camilo, de acordo com o trabalho de Kratz, então Camilo 2009, Kratz 82, Eckert em 90, Osdemir em 2008 e Whitmore Dutton em 1985. Então a gente observa que a gente tem mais de 20 anos de diferença entre as publicações e mesmo assim os autores ainda concordam que é pouco estudada essa questão da abordagem do estudo do desenvolvimento embrionário das tartarugas marinhas, certo? Então, é necessário que a gente, para poder utilizar uma frase como essa, tá? Dizendo que é pouco estudado, então eu tenho que ter embasamento. Realmente eu tenho que verificar todas as publicações que existem, verificar quantas que estão voltadas para essa área, trazer autores que reforçam essa minha afirmação e aí sim eu posso estar colocando no meu trabalho. Então não é simplesmente, tem pouca citação, pouca literatura sobre isso. Aí quando o professor vai corrigir ali seu trabalho, vai verificar pouca por quê? Porque você pesquisou pouco. Porque olha aqui, tem não sei quantos milhares de publicações nessa temática. É necessário ter cuidado e atenção quando a gente usa certos tipos de expressão. Então, a gente chega no exemplo, que eu tinha dito para vocês, que é a utilização da citação de citação. Aí eu disse que é necessário ter muito cuidado. Na verdade, é necessário que vocês praticamente não usem, porque a maioria das vezes que vocês forem tentar usar, vocês provavelmente vão fazer errado.
Então, prestem muita atenção na explicação que eu vou estar dando para vocês agora, justamente para que vocês não cometam essas falhas, tá? E acabem cometendo plágio, né? Ou cometendo algumas outras falhas de citação que vai comprometer o trabalho de vocês. Então, eu vou trazer aqui um exemplo, mas antes, né, a expressão apud, ela significa citado por, conforme, segundo, e pode também ser utilizada no texto. Deixa eu colocar aqui para vocês o exemplo, para que vocês possam justamente identificar como usar de forma correta o apud. Então, vamos lá. Vamos partir do princípio que vocês estão numa situação onde vocês estão lendo um artigo, tá? Então, você está lendo um artigo, vamos supor que os autores são Silveira e Costa, tá? E publicaram o trabalho no ano de 2018. Então, você está lendo lá esse artigo e neste artigo existe uma citação de Gouveia, 1995. E você achou interessante aquela informação e você quer utilizar aquela informação do seu trabalho, seja de forma direta ou indireta. Não importa, você quer usar aquela informação. E aí, quem é que vocês citam? Silveira e Costa, 2018 ou Gouveia, 1995? E aí? O que é que vocês me dizem? Então, vocês precisam, primeiro de tudo, saber quem é que deu a informação. Quem é o dono daquela informação. Então, se você está lendo Silveira e Costa, e dentro do trabalho Silveira e Costa tem a citação de Gouveia, 1995, significa que Silveira e Costa leu o trabalho de Gouveia e usou no trabalho deles. Então, quem é detentor do direito daquela informação vai ser Gouveia, tá? Então, o autor original, o dono daquela informação, é Gouveia, 1995. Tá, mas como que vocês vão citar no trabalho de vocês? Vamos lá, não é só determinar quem é o dono da informação. A gente, para não fazer de forma errada, para não cometer erros, falhas que podem ser consideradas graves pela banca, vocês devem seguir os seguintes passos. Então, para decidir quem vocês vão utilizar e como vai utilizar, a gente precisa fazer isso aqui, ó. Primeiro, vocês devem ir lá no trabalho de Silveira e Costa, 2018, vai ter as referências deles. Então, se eles citaram Gouveia, Gouveia tem que estar na referência, tá? Se não tiver aí, é que está mais errado ainda, vocês não devem utilizar de jeito nenhum. Então, procuro por Gouveia, 95, lá no trabalho de Silveira e Costa, 2018, tá? Achei lá na referência e agora eu vou procurar o trabalho original, que pode ser um artigo, um livro, né? Não importa qual seja, mas você vai conseguir, através da referência, identificar o que é aquilo e você vai ter que pesquisar, tentar achar para ler esse trabalho de Gouveia. Então, você vai lá e busca por Gouveia, 1995, né, que na referência vai ter o título do trabalho, vai ter todas as informações. Aí, vem duas situações. A primeira é se você achou. Então, você procurou o trabalho de Gouveia e achou. Se você achou, você vai ter que ler o trabalho dele, tá? Ler o trabalho e aí você vai poder citar o trabalho de Gouveia, porque você leu o trabalho, inclusive você pode até estar citando mais informações do que só aquela que você tinha visto no trabalho de Silveira e Costa, 2018. Agora, outra situação é a seguinte: você procurou pelo trabalho original de Gouveia, 95. Agora, procurar é procurar mesmo, tá, gente? Não é fingir que procurou, não. E aí, você pode não achar,
Pode ser que seja um trabalho que não seja publicado na internet, que ele seja impresso, mas só em algumas bibliotecas específicas, não é todo mundo que tem. Então, vamos supor que você não achou. E aí, o que é que vai acontecer? Você leu Silveira e Costa e tem uma citação de Gouveia 95 que você quer utilizar. Então, você vai fazer o seguinte, ó. Se você procurou e não achou, você vai usar a expressão apud, que é citado por. Agora, muito cuidado. Lembra que eu falei que você, de fato, tem que procurar? Porque se você não procurou e já vai direto utilizar o apud sem ter procurado, a banca ela vai avaliar seu trabalho e vai verificar se realmente foi justificável utilizar o apud ali, ou pode ser um atestado bem grande assim na testa de vocês. Ó, estava com preguiça de procurar e por isso usei o apud. Ou seja, sua nota vai lá para baixo. Então, mas se você fez da forma correta, você pesquisou incansavelmente, né? Você foi atrás do trabalho de Gouveia 95 e, de fato, você não achou. Então, o que é que você vai fazer? Você vai citar utilizando o apud. E se for no início da frase, vai ficar da seguinte forma. Quem é o dono do trabalho? O dono do trabalho é Gouveia. Lembrem disso. Isso aí vocês não podem deixar de ter em mente nunca. Então, traduzindo isso aqui, seria o seguinte. Segundo, de acordo, conforme, né, qualquer palavra de chamada que vocês queiram utilizar. Então, a pessoa usou aqui a citação no início da frase. Então, segundo Gouveia, lá no ano de 1995, que essa informação estava citada no trabalho de Silveira e Costa em 2018, diz que, e aí você vai seguindo com a informação, tá? Com a citação, que como eu disse, pode ser direta ou indireta. Ou, se for no final da frase, tudo dentro do parênteses, Gouveia em 1995, citado por Silveira Costa em 2018, tá? Então, observem que no início da frase, só quem vai estar fora do parênteses vai ser o autor original, certo? O restante não deve estar presente fora do parênteses. Então, continuando. Então, segundo Silva, 1983, apud Abreu, 1999, na página 3. Então, o trabalho original de Silva, publicado em 1983, citado lá por Abreu em 1999, na página 3, diz C, e aí eu trago o resto do texto. Então, aqui, outra situação. Então, o trabalho de Viana, em 1986, na página 172, citado por Segato, em 1995, nas páginas 214 e 215. Então, outro exemplo. Modelo serial de Gold, 1972, citado por Narni, em 1993. Então, observem a ordem que tem que vir as informações. Então, primeiro, o autor ou os autores originais, que pode ser mais de um, tá? O ano, depois o termo apud, tá? Então, não vai ter vírgula depois do ano, entre o ano e o apud, e entre o apud e o trabalho que você leu, certo? Então, trabalho de Silva, 1983, apud Abreu, ou seja, citado no trabalho de Abreu em 1999, na página 3. Então, qualquer dúvida, entre em contato, tá? Mas, como eu falei, a questão do apud, ela deve ser utilizada com muito cuidado para que vocês não façam da forma errada. Se tá com dúvida, é melhor não usar. Outra coisa, gente. O apud, como eu falei, é quando a gente procura
e de fato não acha a informação. E aí, eu não sugiro que vocês utilizem o Apod em artigos que foram publicados recentemente. Então, artigos publicados de 2000 para cá, né? A gente está em 2020, então artigos publicados de 2000 para 2020 em diante, então não utilizem o Apod. Por quê? Porque a chance de você estar fazendo errado é grande. A internet, né, a partir dos anos 2000, a questão da informática, digitalização de documentos, tudo, então cada vez mais é mais fácil. Então não justifica, por exemplo, você pegar um artigo de 2000 e você está lendo um artigo de 2018 que tem uma citação de 2017 e você usar o Apod. Por que você estaria utilizando o Apod nessa situação, tá? Você não procurou o artigo de 2017? Provavelmente não, porque é muito recente e aí não justificaria você não ter encontrado. E aí vem um detalhe importante, gente. Vamos supor, você encontrou o artigo, só que o artigo é pago. Então, isso não é justificativa para vocês usarem o Apod, tá? Como que vocês podem conseguir o artigo? É só escrever para o autor. Então, lá nas informações dos autores, né, vai ter o título do trabalho, o nome dos autores e depois as informações dos autores. Então, não justifica vocês estarem usando o Apod simplesmente porque o trabalho é pago. Vocês podem conseguir o trabalho gratuitamente só escrevendo para o autor original, tá? Sem problema algum. Então, continuando aqui, a gente tem uma outra situação que é a citação traduzida. Então, citação traduzida é o quê? Você está lendo um artigo que é em outra língua e você quer fazer uma citação direta. Então, numa citação direta, você não vai transcrever as palavras do autor, só que se ela está em outra língua, você não vai colocar na outra língua, né? Se seu texto é em português. Então, você precisa deixar claro que ali foi uma tradução feita por você e que no trabalho original, se a pessoa for buscar aquela informação, aquele texto, ele não vai estar daquela forma que você escreveu, né, com aquelas palavras, porque você está escrevendo em português e o texto original estava em outra língua. Então, se o texto estiver em outra língua e for traduzido por você, é necessário indicar a tradução nossa antes do parênteses que fecha a indicação da fonte. Então, recomenda-se colocar o trecho na língua original na nota de rodapé. Então, exemplo aqui, né, eu abro parênteses, que é uma citação direta, coloco a minha informação, fecho parênteses, coloco a citação com o ano e, logo após o ano, eu coloco a tradução nossa, ok? Então, vamos continuar. Outra situação que pode acontecer é a gente ter sobrenomes que indicam grau de parentesco. Júnior, filho, neto, sobrinho, bisneto, trineto, filha, sobrinha. Então, quando a gente tem grau de parentesco como sendo o último nome da pessoa, a gente não vai poder estar colocando o grau de parentesco apenas como o nome do autor. Então, exemplo aqui, a gente utiliza o grau de parentesco e o sobrenome de fato do indivíduo, né, que é o que vai anteceder o grau de parentesco. Exemplo, Pelczar Júnior, e o ano 1996. Ou então, Silva Neto, tá? Ou qualquer outra situação que vocês tenham um grau de parentesco ali relacionando a citação que vocês vão precisar utilizar. Outra situação é quando você vai fazer o trabalho e não existe um nome do autor ali, não existe uma pessoa, uma entidade responsável por aquele trabalho. Você não consegue identificar ali no documento. Então, quando não é possível localizar a autoria, é necessário iniciar pela primeira palavra do título, todo em caixa alta, seguido de reticências. Então, exemplo aqui, a gente colocou
o texto, no caso aqui uma citação indireta, né, porque está fora das aspas e é menos de 3 linhas. Então, eu não tenho autor, então já começo com a primeira palavra do título, geomorfologia, reticências e o ano. Quando a pessoa for lá nas referências, ela vai ver, né, uma referência começando com geomorfologia e aí seguindo com o resto do nome do título daquele artigo. E agora a gente chega em um outro ponto, que é a questão das referências. Certo? Então, a gente encerrou a parte de citação, tá? E vamos falar agora da norma da ABNT, a NBR 6023, que foi atualizada em 2018. Então, com essa atualização, a gente teve poucas modificações, mas que, da mesma forma que a gente viu um pouquinho aqui a norma de citação, a gente também vai ver um pouquinho sobre a questão da norma de referências. Como eu falei no início, gente, a norma de citação, ela é algo que vocês precisam aprender, porque vocês vão estar utilizando direto. Não é para decorar, é para aprender. Mas, lógico, sempre que necessário, fazer uma consulta na norma, né, até aqui na própria aula, para que vocês não façam de forma errada. E no caso da NBR 6023, a gente vai ser um pouco mais sucinto, vamos dizer assim, tá? Por quê? De acordo com o tipo da sua referência, vão ter algumas informações que serão acrescentadas. E aí, é necessário que você faça da forma correta, na ordem correta, que tem que vir as informações. Por isso que deve ser colocado ali para vocês, né, como um livrinho de cabeceira, para que vocês estejam sempre consultando com um arquivo de fácil acesso, uma pasta de fácil acesso ali no computador de vocês, para que vocês sempre possam vir buscar aquela informação para ajudar vocês na hora de fazerem as referências de vocês. Uma dica é algumas plataformas de pesquisa, tá, como o Cielo, entre outros, ele tem uma abazinha, quando vocês vão pesquisar, que tem a forma de como referenciar esse artigo. E desta forma, quando você clica lá, existem algumas opções. E nessas opções existe a forma de citar para a norma da ABNT. Tá? Então, é uma sugestão que eu dou para vocês podem estar utilizando. E com isso, vocês adiantam, agilizam, né, o trabalho de vocês. Vou colocar aqui, vou abrir um artigo, certo? Para que vocês possam verificar como é fácil, tá? Vocês visualizarem, né, e descobrirem como fazer a referência de acordo com a norma da ABNT em algumas plataformas. Então, vou abrir aqui para vocês. Vocês podem ver aqui nesse site, tá? A gente entrou no site do Cielo. E aí, existe a opção aqui, ó, onde vocês podem identificar como citar este artigo. Vocês clicam e vai abrir uma nova janela, onde nessa janela vocês vão conseguir identificar justamente a forma de citar. Então, deixa eu colocar aqui para vocês essa segunda janelinha aqui para que vocês consigam estar verificando como fazer isso, bom? Então, aqui nessa página vocês conseguem visualizar exatamente as formas que esse trabalho ele pode estar sendo citado. Exemplo, ele diz aqui como que você pode citar o formato do documento no ISO, o formato do documento eletrônico pela ABNT, pela APA, pela Vancouver. No caso daqui da gente, como a gente está fazendo sobre a ABNT, então vocês vêm, copiam e colam a informação.
Só que prestem atenção em um detalhe que a gente vai falar mais para frente, mas só para que vocês possam entender e visualizar nesse exemplo. Aqui, ó, quando a gente tem disponível em, que aí é o site onde a pessoa vai poder ter acesso àquela informação. Então, observem que ele está entre os sinais de maior e menor. E agora, com a atualização da norma da NBR 6023, né, a norma de referência, que foi de 2018, a gente não tem mais esse sinal, né, de maior e menor, fazendo com que o site fique dentro deles. Então, é só a única correção que vocês teriam que estar fazendo mediante a utilização aqui desse formato, né, de referência bibliográfica que algumas plataformas como a Cielo mostra para vocês. Então, dando continuidade aqui, vamos compreender agora as questões da referência, tá? Então, a definição de referência, segundo a própria NBR 6023, ela diz que é um conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite a sua identificação individual. Ou seja, a gente vai estar colocando informações naquele nosso trabalho, né, nas nossas referências, de forma a outras pessoas conseguirem identificar aquele documento e ter acesso ao trabalho original mediante aquelas informações que a gente colocou. Então, o que é que a norma considera como sendo autor? Então, autor ou autores, né, são pessoas físicas responsáveis pela criação do conteúdo intelectual ou artístico de um documento. Então, a norma de referência, né, ela é bem longa, certo? Então, principalmente a norma atual de 2018, ela mais que dobrou a quantidade de páginas que a gente tinha na anterior, que era de 2002. Então, a quantidade de páginas da norma antes era de 24 páginas. Como eu disse, agora mais que dobrou a quantidade de páginas. Então, vai ter referenciando lá os modelos, né? Ensinando como fazer as referências, não apenas de trabalho científico, né, de trabalhos voltados para a área de saúde, para a área de educação. Não, lá também vai ter muita informação para que você possa referenciar qualquer coisa. Por exemplo, se eu sou um cantor, uma cantora, aí eu estou desenvolvendo uma música ali, alguém quer utilizar aquela música, ela vai ter que fazer o quê? Dizer que aquela música é minha, né, para dar os direitos autorais. Então, dessa forma, a referência, a norma, né, 6023, para referência, ela vai estar trazendo isso também. Eu quero referenciar uma fotografia, uma escultura. Então, tudo isso vai estar lá na referência. Eu quero, na norma, né, eu quero referenciar um artigo, um livro, seja lá o que for, lá vai estar ensinando. Por isso que ele é tão extenso, até porque ele traz muitos exemplos. Então, por isso que ela vai ficar um pouco maior. Então, autor-entidade. Então, autor é pessoa física. Autor-entidade vai ser instituição, organização, empresa, comitê, comissão, evento, entre outros, responsável por publicação em que não se distingue uma autoria pessoal. Exemplos: IBGE, DataSUS, tá? Organização Mundial de Saúde, OPAS e tantas outras que possam, INCA, tantas outras entidades que vocês possam estar utilizando no trabalho de vocês. A própria norma, né, da NBR 6023, ela traz o conceito de definição de várias informações que serão utilizadas para referência. Eu trouxe aqui só essas, tá? Porque vão ser as que serão mais utilizadas. Então, ele conceitua como monografia um item não seriado, isto é, um item completo, constituído de uma só parte, ou que se pretende completar em um número pré-estabelecido de partes separadas. Então, ele já tem um início e um fim, tá?
e no máximo vai ter ainda, né, poucos volumes a mais, mas também já pré-estabelecido quantos serão. Uma publicação periódica, como o próprio nome já está dizendo, ela é periódica, ela vai ter uma periodicidade, tá? Então é uma publicação em qualquer tipo de suporte, será editada em unidades físicas sucessivas, com designações numéricas e ou cronológicas, e destinadas a ser continuada indefinitivamente. Exemplos: jornal, uma revista, que pode ou não ser científica, tá? Revista de qualquer coisa. Então, quem construiu, quem desenvolveu aquela revista, aquele jornal, não era para ele ser um único volume, né? Senão não seria revista e não seria jornal. Então, é para que ele seja construído, tá? E aí a periodicidade dele vai variar. Pode ser diário, pode ser semanal, quinzenal, mensal, bimestral e, né, várias outras frequências que aquela publicação periódica vai estar ocorrendo. Pode ser anual, semestral, anual, bienal. Então isso vai variar. Não importa o tempo, mas sempre que, quando der aquele período, vai ter um novo volume daquela revista, né, daquele jornal. Então, os elementos da referência. A referência ela vai ser constituída de elementos que a gente chama de elementos essenciais e, quando necessário, acrescido de elementos complementares. Então, a referência ela vai servir para a identificação do documento. Exemplo, a gente não tem nosso RG, nosso CPF. Então, quando a gente coloca aquela nossa numeração, vamos supor, a Polícia Federal ela já tem acesso a todas as nossas informações. Nosso nome completo, data de nascimento, nome dos nossos pais, onde a gente mora. Então, da mesma forma, a gente está se referindo, quando a gente fala das referências de trabalhos que a gente vai estar utilizando no trabalho que a gente estiver construindo. Então, a gente vai colocar as referências ali com a informação para que outras pessoas consigam saber exatamente de onde você tirou aquela informação que você colocou no seu trabalho. No caso dos elementos essenciais, como o próprio nome diz, né, são as informações indispensáveis à identificação do documento. Os elementos essenciais eles estão estritamente vinculados ao suporte documental e variam, portanto, conforme o tipo. Então, se a gente estiver falando de um livro, se a gente estiver falando de um artigo, de uma revista científica, de uma foto, de uma escultura. Então, de acordo com cada tipo, a gente vai ter variações de algumas informações que são essenciais, tá? Por isso que eu disse, a NBR 6023, ela deve ser algo que você sempre tenha em mãos para consulta. Elementos complementares, como o próprio nome está dizendo, a gente teve os essenciais que são imprescindíveis, eles têm que existir. E a gente tem os complementares que vão ajudar, vão complementar mais ainda a informação. Então, são informações que, acrescentadas aos elementos essenciais, permitem melhor caracterizar o documento, fazendo com que a gente consiga ter um acesso com maior facilidade pelas informações que foram disponibilizadas. Então, uma notinha aqui para vocês. Os elementos tanto essenciais quanto complementares, eles são retirados do próprio documento. Quando isso não for possível, a gente vai estar utilizando outras fontes de informação, só que essas outras informações que a gente adquirir, né, para colocar no trabalho, ela deve ser identificada por cochetes. Por exemplo, eu não sei... No próprio documento não existe o ano de publicação, mas ele está numa biblioteca, onde a biblioteca tem o registro de que aquele livro foi publicado em tal ano. Então, você pode colocar no seu trabalho. Só que por essa informação não está no próprio trabalho, você tem que colocar o ano entre colchetes, certo? Porque aí você está mostrando para o leitor, essa informação aqui é fidedigna, mas
No trabalho, no livro, se você for procurar, você não vai achar essa informação. E aí a gente tem outras situações que isso pode estar acontecendo. Vamos vê-las. Então, se nenhum ano de publicação puder ser localizado no documento, deve ser indicado um ano, tá? Entre colchetes, da seguinte forma. Então, a gente coloca aqui só o ano entre colchetes, né? Quando for o ano certo e ele não tiver sido indicado no documento. Quando a gente não sabe o ano, tá? Mas existe uma informação que, pode ser que ele seja desse ano X. Aí você coloca esse ano que você pressupõe e coloca a interrogação. Significa que é provavelmente aquele ano. Se você está em dúvida se foi em um ano ou em outro, tá? Não existe a informação do ano no documento e a informação que chegou até você foi que poderia ser um desses 2 anos. Então, você coloca tudo entre colchete, coloca os 2 anos que você acha. Se for em intervalos menores de 20 anos, você coloca que você pressupõe que é entre o ano X e o ano Y, tá? Se for um ano aproximado, você acha que foi próximo aqui de 1970, aí você coloca CA 1970. Se você sabe que foi na década de 70, mas você não sabe o ano, então coloca 1907 e, como você não sabe o ano específico, só sabe a década, coloca o hífen. Se você sabe que provavelmente foi nesta década, não é certeza. Aqui você sabe que foi na década. Aqui você não tem certeza que foi nessa década. Então, coloca o hífen e interrogação. Sempre que tiver a dúvida, a interrogação. Então, quando você sabe qual foi o século, mas não sabe o ano, você coloca só os primeiros anos que indicam o século, né? E os 2 últimos deixa com hífen. Se você acha que aquele foi o século provável, então, da mesma forma, só que com a interrogação. Certinho? Então, vamos continuar. Então, regras gerais da apresentação das referências. As referências, elas são alinhadas somente à margem esquerda do texto, então ela não é justificada, e de forma a se identificar individualmente cada documento em espaço simples. Então, todo o resto do texto a gente tem espaçamento 1,5, mas quando a gente chegar na referência, ou então, né, como a gente falou, citações diretas com mais de 3 linhas, a gente coloca espaçamento simples também. No caso aqui das referências, a gente coloca o espaçamento simples separadas entre si por um espaço em branco. Ou seja, eu terminei a minha referência, eu dou um Enter e depois dou outro para ficar um espaço em branco ali, tá? Então, o recurso tipográfico, ou seja, negrito, grifo ou itálico, que é utilizado para destacar o título, ele deve ser uniforme em todas as referências de um mesmo documento. Ou seja, se você utilizou o negrito para o título da primeira referência, todas as outras referências vão ter que estar com o título em negrito também. Então, o subtítulo ele não deverá ter o destaque. Tá? Então, se tem título e subtítulo, só o título que deve estar destacado. As referências constantes em uma lista padronizada devem obedecer aos mesmos princípios. Ao optar pela utilização de elementos complementares, esses devem ser incluídos em todas as referências daquela lista. Ou seja, se você colocou na primeira referência elementos complementares, todas as outras referências que você estiver colocando ali, elas também devem ter informações complementares, certo? Então, vocês devem sempre estar seguindo um padrão do que vocês colocaram ali nas referências de vocês. Então, gente, vamos ver agora o que são elementos essenciais e o que são elementos complementares. Sei que é bastante informação na aula de hoje, mas a prática vai ajudar bastante vocês a estarem absorvendo melhor e fazendo de forma mais condicionada essas citações, né, no trabalho de vocês e as referências também, mas como eu disse, as referências é bom sempre estar dando uma consultada.
Então, os elementos essenciais vão ser autor, título e data de publicação. No mínimo, que eu até já havia falado isso com vocês. Então, as variações vão ocorrer de acordo com o tipo de referência, como, por exemplo, uma monografia, um livro, um periódico, um jornal, um evento, a legislação. Então, de acordo com o tipo, vão ter mais informações e cada informação a mais dessa vai ter uma variação pelo tipo que ela representa. Exemplo aqui, eu coloquei os autores, o título do artigo, Observation on Sea Turtle in the State of Paraíba, Brasil. Então, observações de tartarugas marinhas no estado da Paraíba, Brasil, publicado na revista Marine Turtle New Letters, no volume 101, entre as páginas 16 e 18, no ano de 2003. Então, tenho todas as informações referentes aqui a uma publicação de um artigo numa revista científica. Mas a gente tem uma outra situação, que é quando a gente tem sites, né? Aquela informação que você teve disponível, teve acesso ali para o seu trabalho, então ela vai ser uma informação que ela está publicada virtualmente ali, né, na internet. Então a gente vai colocar aqui, por exemplo, a IUCN é uma organização que ela trabalha com a lista vermelha de espécies ameaçadas de extinção no mundo e que sempre está tendo atualizações, e ela categoriza o risco de ameaça de extinção, desde vulnerável, que é o menos perigoso para entrar em extinção, até o criticamente ameaçado, que são aquelas espécies que falta muito pouco para elas desaparecerem. E aí, como eu falei, essa organização, essa instituição, ela sempre está tendo atualizações, porque vem informações do mundo todo para que seja feita essa lista vermelha de espécies ameaçadas de extinção. E aí, no caso, eu tive que colocar a versão, quando for o caso, né? No caso, a versão que eu utilizei aqui foi a 2014.3 e ela está disponível no site aqui, acessado, e aí eu coloco o dia, mês e ano. Então, observem que os sinais de maior e menor que viriam aqui, né, antes e após o site, com a atualização, não existe mais, ok? Então, vamos continuar. Finalizando, então, quando necessário, a gente pode estar acrescentando elementos complementares à referência para melhor identificação do documento, como exemplo, número de páginas, ISBN, ISSN e o DOI. Página, todo mundo já sabe, né? O que é página. No caso de um livro, você coloca o número de páginas totais. No caso de um artigo, você coloca o número de página que aquele trabalho está publicado. Exemplo aqui, ó, 35 a 41, tá? E a gente tem o ISBN. ISBN, gente, é um código, da mesma forma que a gente tem um código para identificação da gente, que é o nosso RG, o nosso CPF. Os livros, eles também vão ter esse código, um código para eles, tá? Então, ISBN, para ficar fácil de vocês associarem, B de book, livro, tá? Então, ISBN é um código onde vocês vão identificar na ficha catalográfica dos livros e vai ter uma numeração ali. Então, essa numeração, esse código ali, você vai poder estar acrescentando como elemento complementar na sua referência. A gente tem também o ISSN. O ISSN é um código também para vocês ficarem fáceis de memorizar. S, a gente não tem B de book, livro, tá? S de seriado, ou seja, revistas, né? Aquilo que vai sendo publicado com uma certa periodicidade. Então, o código para revistas científicas é o ISSN, que inclusive essa numeração ela pode ser utilizada para que vocês identifiquem se aquela revista é ou não de qualidade, colocando o ISSN dela lá no
Para vocês identificarem se uma revista é ou não de qualidade, vocês podem estar colocando o ISSN lá no site, que atualmente se chama Sucupira, mas vocês podem ir no Qualiscapes, escreve Qualiscapes no Google, e aí vocês conseguem identificar o ISSN, se aquela revista é ou não de qualidade. E o DOI, que é esse, né, o DOI aqui no final, é um código também, só que agora, ao invés de ser para livros, ao invés de ser para revista, vai ser um código para o artigo em si. Então, a revista ele pode ter vários artigos publicados naquele volume, mas vai existir um código para cada um daqueles artigos. Então, o DOI vai ser o código para os artigos. Como a gente vê aqui na citação, né, então o nome dos autores, no caso aqui é marido e mulher, né, que eram os representantes do Tamar há algum tempo. O título do trabalho, Marine Turtles of Brazil, The History and Structure of Projeto Tamar IBAMA. Né? Então, Tartarugas Marinhas do Brasil, a história e estrutura do Projeto Tamar IBAMA. A revista Biological Conservation, publicado, né, seu volume 91, nas páginas 35 a 41, em 1999, e aí, ó, tá em azul aqui, o que seria o elemento complementar. Então, gente, tudo que eu coloquei na aula aqui, que estava em destaque, né, azul, vermelho, então eu coloquei só para mostrar aonde que era aquilo que eu estava explicando, tá? A citação, a referência. Não é que você tem que colocar em outra coloração, não, tá bom? Para deixar bem claro, para que vocês não confundam. E um outro detalhe, a gente vai ter aqui, ó, lembram que eu falei que isso aqui é Biological Conservation? Então, só que essa revista aqui, eu coloquei ela, né, abreviado. Então, como que vocês vão saber a forma correta de fazer essa abreviação? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, vocês vão acessar o site que eu vou estar indicando aqui para vocês. E lá você vai ter a informação do nome da revista completa, do nome da revista abreviado, você vai ter informação do ISSN da revista, você vai ter um monte de informações ali que pode ser útil para que vocês possam estar utilizando, certo? Então, para que vocês identifiquem a forma correta de abreviar as revistas, entrem no site da PubMed e aí vocês vão buscar por esse link aqui em Journals. Ao clicar em Journals, vai ser encaminhado para essa ferramenta de busca, onde vocês digitam o nome da revista, exemplo, Biological Conservation, clica em Search, que é pesquisar, e vai ser encaminhado para todas as informações da revista, onde vocês vão poder estar identificando como seria o nome abreviado da revista, o nome completo, entre outras informações, como o próprio ISSN da revista, assim também como as áreas de atuação da revista, como descrito aqui embaixo. Então, pessoal, nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham conseguido compreender, né, de forma mais resumida, com exemplos, para que vocês assimilem como fazer uma citação e referência. Eu sei que às vezes não é fácil quando a gente pega a norma para tentar interpretá-la e colocar em prática, mas espero ter conseguido o meu objetivo aqui de fazer com que vocês tenham absorvido ao máximo a forma correta de citar e referenciar os trabalhos. Qualquer dúvida, podem me mandar mensagem. Fico aguardando vocês nas próximas aulas, então. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.